Olá, boa tarde. Conquistamos mais espaço no mercado de trabalho, mas nossa carga horária aumentou. Escolhemos com quem queremos nos relacionar, somos donas de nosso coração, mas temos mais problemas cardiovasculares. Decidimos não ter filhos, mas a sociedade ainda nos faz altas cobranças sobre isso. Escolhemos nossas roupas, mas ainda não temos autonomia total sobre nossos corpos. No Dia Internacional da Mulher, o JC Debate vai falar sobre as mudanças vividas por nós nos últimos 100 anos. Nossa vida está melhor? Em busca desta resposta, a repórter Laís Duarte foi conhecer uma família que está na 4ª geração. Abrir um álbum de fotografias. É como se os 87 anos de vida de Dona Benedita passassem novamente em preto e branco, em frente aos olhos. Os pais vindos da Itália, o nascimento na fazenda, a chegada dos filhos. Mas mudou tudo, né? Tudo mesmo, da simples festa de aniversário de filhos e netos, bolo e decoração feitos em casa. Hoje, a bisneta... A festa dela foi num buffet, eu optei pelo buffet, até porque eu fiz a festa dos dois juntos, pela praticidade, pela rapidez e porque hoje em dia o tempo é mais curto. Corrido também era o trabalho da menina Benedita. Sim, aos 8 anos o serviço já governava os dias. Eu tomava conta do meu sobrinho e levava a comida na roça. Minha mãe e minhas irmãs iam na roça e eu cedo, tomava café e ia para a roça. Aí a outra arrumava almoço, eu ia levar, e era longe. Depois chegava, lavava aquele mundo de louça, aí voltava a levar café, né? A escola ficou para depois. Não estudei nada. Minha irmã me ensinou eu ler. A filha subiu alguns degraus. Na época eu estudei até bem, que eu tirei o diploma do 4º ano primário. Um abismo separa a escolaridade da avó daquela conquistada pela neta. Eu tenho a formação de psicóloga, que é uma graduação que dura 5 anos, e tenho uma pós-graduação em psicologia clínica também, com duração de 2 anos. Os anos passaram, novas gerações chegaram e com elas tantas conquistas. As mulheres arrebentaram amarras, alcançaram a liberdade. Mas na minha época, as moças casavam, era a sogra que mandava na nora. A sogra que mandava na nora, mandava no filho. Agora, hoje eu acho bonito. Que hoje, se a nora falar, a sogra falar que a nora é feia, ela fala que você é também. E no mercado de trabalho, então? Hoje em dia, a gente tem o mesmo cargo, tem quase os mesmos salários. Eu, por exemplo, trabalho numa empresa onde só tem mulher. Dona Benedita comemora cada novo passo das mulheres que vieram a partir dela. Não quer manter preconceitos, nem machismo, só o que vale a pena conservar. E para falar sobre as mudanças que as mulheres enfrentaram nos últimos 100 anos, recebemos a psicóloga Valéria Meirelles, doutora em Psicologia Clínica pela PUC São Paulo e organizadora do livro Mulher do Século XXI, e o cardiologista Antônio Edmundo Gattas, membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Participe aqui da nossa conversa, mande suas perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo Twitter. Obrigada pela presença. Estamos todos aqui admirados com a Dona Benedita. Né? Uma graça, uma senhora. Quer dizer, a Laís mostrou aí essa família que já está na 4ª geração. 2 minutinhos ali de reportagem, quanta história. Quanta história, né? Ela citou ali que trabalhava na roça, não teve estudo. A neta ali se formou, estudou durante 5 anos, é psicóloga. Citou ali desde como que era a relação com a sogra antigamente, como é que é hoje. Por aí vai. Mas só para começar aqui o nosso papo. Foram mudanças mais para melhor? Com certeza, mudanças extremamente positivas que legitimaram a existência da mulher fora do espaço da casa, num contexto muito melhor. Então, só positivo nesse aspecto. Tudo tem um preço e eu acredito que se paga um pouco por essas mudanças. Algumas coisas estão custando ainda. Por exemplo? A saúde da mulher é muito mais bombardeada, o coração dela é muito mais bombardeado hoje em dia do que era antigamente. Que sempre foi um destaque a doença do coração para o homem
e hoje a mulher está no leito ao lado na UTI, sofrendo de infarto tanto quanto os homens. Agora aqui no livro, né, organizado por você, Valéria, tem aqui um artigo do Dr. Gataz, Mulher do Século XXI. Tem um trechinho aqui que narra justamente, né, foi dito aí lá na reportagem até, só um exemplo aqui de uma festinha de uma criança, né? E aqui no livro fala, se for pensar numa festa de aniversário dos anos 80, tinha a decoração, os balões e a comida que foi feita ali pela mulher, e depois tinha o clique ali para o álbum de família, né? E esse álbum de família impresso ali, todo mundo ficava olhando admirado. E agora, se for olhar hoje, a comida não vai ter sido feita então pela mulher, vai ter sido contratado um buffet e possivelmente as fotografias vão ficar ali no computador e não mais impressas no álbum, né? Quer dizer, tantas mudanças. Mas eu fico pensando aqui, existiu tempo para a mulher assimilar todas essas mudanças? Eu penso que a mulher ela está assimilando com mais facilidade as mudanças que é o próprio contexto, porque ela, com o feminismo, ela foi para fora, foi adquirindo cada vez mais direitos, inclusive no Brasil, direito a ter conta bancária, ela tem conta bancária recentemente, ela foi. Só que nesta mudança, como foram anos de repressão, quando vem com muita força e numa velocidade que talvez a sociedade ainda não tenha conseguido acompanhar e nem ela totalmente, especialmente quando você fala da questão da saúde, porque nessa de vamos conquistar, em alguns momentos ela também se negligencia. Por uma conquista ali, talvez ela abra mão de alguns cuidados. A mulher sempre acaba sendo a última a ir ao médico, a última a comer, ela sempre provia a todos e depois pensava em si. E agora ela está pior nessa condição, porque ela trabalha também. Então, antes ela tinha tempo para se dedicar, mas agora ela tem uma jornada dupla, que ninguém fala disso. A mulher ela tem uma vida profissional, compete, concorre de maneira não igual, né? Isso é muito injusto. E depois, quando ela chega em casa, ela tem que tomar conta das crianças, tem que, às vezes, preparar o jantar, tem que cuidar da casa. Então, assim, enquanto o marido está descansando, a mulher moderna, ela continua trabalhando. É como se, assim, entendêssemos que, desde sempre, né, a mulher é o sexo frágil, mas, do ponto de vista da saúde, ela deve ser a fortaleza. E acabamos, então, tendo os nossos problemas, as nossas doenças subestimadas nesse sentido? Sabe que o infarto na mulher, por muitas vezes, teve um artigo há pouco tempo mostrando isso. A mulher infartada, ela demora mais para ser socorrida. No infarto, quando entope uma artéria coronária, você precisa reabrir essa artéria o mais rápido possível para que a sequela seja pequena. A mulher está com uma dor no peito, é subestimada. Ah, é frescura, ela está nervosa. E aí, esse infarto, quando vai ser diagnosticado, já é tarde. Então, ela tem sequelas maiores. Por quê? Porque a mulher acaba tendo que tolerar as coisas. Então, isso é uma coisa que realmente faz a diferença na saúde e nas complicações dela. Eu penso assim, a mulher foi criada, a maioria, para se adequar ao espaço doméstico, a família. Isso fez com que ela sempre colocasse o outro em primeiro lugar e se deixasse em último. Quando ela vai para o espaço público, para a rua, para os outros lugares, ela carrega ainda este modelo. Então, ela mesma também fala, isso não é nada, é só uma dorzinha, toma aqui, passa e vai cuidar dos outros. Então, ainda não teve uma atualização do que fazer lá fora quando ela vai fazer todas essas conquistas que você falou. E tem uma piadinha que fala, não é uma piadinha, uma historinha que eu estudei no meu mestrado, que assim, dona de casa você já vai ser, agora escolhe uma profissão. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, esse dupla jornada, tripla, muitas vezes, porque também ela cuida, às vezes, da mãe, dos pais e de outros familiares. Então, tem uma exigência muito maior, que só se ampliou com a conquista de fora. Então, e essa exigência acaba, por vezes, primeira coisa, deixando-a sedentária, porque ela não tem tempo. Então, como é que ela vai praticar uma atividade física, como que ela vai para uma academia, como que ela vai fazer uma caminhada, porque ela não tem tempo, ela tem que tomar conta de toda... Lembrou bem, Valéria, da família, porque assim, nas famílias ainda muito machistas que a gente tem 8 filhos, 10 filhos, mas quem que vai cuidar da mãe doente? A mulher. É a mulher. Também sobra para ela. Vai ser pra... Então, aí ela tem que cuidar da casa dela, ela tem que cuidar do trabalho dela e tem que cuidar da casa da mãe dela, entendeu? Ou do pai. Então, isso faz com que ela fique sedentária, se estresse. Quais são as maneiras de... resolver o estresse? Uma delas é correndo, fazendo atividade física, outra, comendo, outra, fumando. Então, essa somatória, sedentarismo, estresse, tabagismo, obesidade e principalmente obesidade abdominal, aquela
gordura que se concentra no abdômen é o que vai fazer a mulher começar a ter AVC, infarto, porque toda essa gordura vai circular por todas as artérias do corpo e aí vem as consequências muito ruins. Agora, você falou dessa questão aí da sociedade machista, que você tocou no assunto, doutor Gattas. Quero aproveitar aqui para saber a opinião de vocês sobre um assunto aí que está quente, né? Que tem a ver aí com uma outra conquista que as mulheres estão em busca, né? Que me parece, assim, quando conquistamos mais espaço no mercado de trabalho, melhoria do salário. Isso parece que, de certa forma, é uma discussão que ainda está aí por melhorar, mas ficou para trás. Temos outros pontos aí para avançar. Por exemplo, em relação à autonomia da própria mulher. Então, hoje as meninas aí discutem por que elas não podem usar shortinhos dentro das escolas, né? E a escola argumenta muitas vezes, mas a escola não é... Os meninos vão se distrair com as meninas de shorts curtos. Então, não sei se deveria aí existir a discussão, porque escola não é o ambiente, não é espaço para isso, mas não. É colocado em questão porque os meninos não vão prestar atenção na sala de aula. E as meninas querem ter autonomia sobre os próprios corpos. É mais um passo nessa direção de se pensar o que já conquistamos nesse sentido. Desculpa, quem que disse que os meninos vão se distrair? É Perguntaram para os meninos? Porque eu acho que os meninos de hoje estão muito melhor do que aqueles da nossa época, que se distrairiam de verdade com as meninas de shorts. Mas hoje em dia eu acho que não. A minha visão, tem uma menina que vai fazer 14 anos de idade, ela está num ambiente que todo mundo tem esse comportamento, os meninos e as meninas. Então eu acho que os amigos... Talvez os meninos de hoje, então, não pensem assim, mas então a sociedade entende? Sim, porque quem deve ter dito que os meninos vão se distrair é um professor, um diretor de muita idade, não mais uma... Pergunta para os garotos se eles realmente analisam o comportamento dos meninos de 14, 15, 16 anos de idade, se eles vão se distrair por uma menina de shorts. Eu acho um argumento muito frágil para falar não pode. Eu concordo com o Dr. Gattas. Quem disse como tem que ser visto. E tem sim, a mulher, ela fez o quê? Ela fez uma ampliação de vários domínios e a sociedade tem que vir junto. E eu acho que ainda tem esse gap. E esta fala, é o que você trouxe, eu concordo. É uma fala dissonante, não combina muito. Eu acho que tem que ser melhor observado e investigado antes de falar alguma coisa. Totalmente. O que as mulheres levam reclamações nesse sentido para dentro do consultório? Quais são as angústias delas, Valéria? Olha, a maior angústia que eu tenho visto é assim, não estou dando conta de tudo. Porque eu insisto muito, nós saímos de casa e fomos para fora e fizemos uma ampliação das nossas funções. Nós não redimensionamos, algumas negociações não foram feitas. Então, o marido, o companheiro, a família ainda continua dando uma ajuda, mas não que foi ter uma divisão de responsabilidades domésticas. Então, ao final do dia, com essa dupla jornada, tripla, com as funções que a mulher tem, o que está chegando? Mulher com mais depressão, mais ansiedade e com uma sensação de impotência muito grande. Tipo, eu não estou dando conta. Mas claro que não está dando conta. É difícil dar conta de tudo e bem. Então, vem essa carga de exigência muito grande. E sem contar que depois ela tem que também responder ou corresponder como mulher para o marido. Sem dúvida. Não pode se esquecer que aí vem os conflitos maiores que eu acho que acabam voltando para o seu consultório e para o meu consultório também. Porque às vezes é difícil para uma mulher que ela se coloque assim, eu, por exemplo, vou mandar um paciente ao psicólogo ou psiquiatra e ele se recusa. Sim. Então ele quer o auxílio de um clínico, de um médico para resolver um problema emocional. E rápido, né? E assim, então é mais fácil ele vir para a gente e exteriorizar isso como uma palpitação, uma falta de ar, um mal-estar físico, que é um problema claramente emocional. Que é um problema dessa sobrecarga toda, ela vai se representar por uma azia, uma queimação, uma falta de ar que é muito comum. Na mulherada chega assim, eu quero encher o peito até o fim e não consigo, que a gente chama de respiração suspirosa. Isso é uma falta de ar, mas isso é uma falta de ar emocional. E não tem nada a ver. Mas é o jeito que o corpo está falando, é o jeito que o corpo está se manifestando. Ela está passando aí dos limites, né? Porque as mulheres nunca ficaram tão cansadas também, não é, doutor Gattas? Chegam a se esgotar. Então, assim, altas conquistas, tá cheio de troféu na prateleira, mas estão assim, olhando para o troféu assim, ai meu Deus, que difícil. Agora, vocês citaram muito essa questão aí tem muita sobrecarga, né? A Valéria até colocou ali, o homem ajuda, mas não divide as tarefas igualmente. Especialmente os mais velhos. Então, mas o quanto isso também é responsabilidade da mulher, no sentido dela também, vem me ajudar, não é vem me ajudar, né, Não, mas eu acho Valéria? que isso mesmo, deveria ser mais
Como mudar isso, então, nessa conversa com o homem? Conversa com a minha mulher. Em casa quem manda é ela. Ela te põe pra lavar louça? Põe. É ótimo. Então, mas é uma ajuda. Acho que não é pôr. Qual é a negociação? Aí depende da relação. É verdade, mas a gente acaba negociando. Isso que você falou, a gente acaba criando os espaços. Então, assim, eu sempre ajudo com algumas coisas. Eu acabo tendo as minhas tarefas e ela tem as dela. E meio que não precisa, às vezes, falar que eu preciso tirar o prato e que tem que levar o cachorro à noite, ela faz tal coisa. Mas a gente, só que assim, isso apesar de eu sou descendente de libaneses, árabes, eu tenho, acho que uma adaptação para o Brasil. Mas se você pegar irmãos mais velhos, já não tem isso, não. São daqueles que são para chegar em casa e a mulher pôr um chinelinho no pé. Tem tarefa que é para mulher. Acabou. E a mulher também absorve isso? Eu acho que não. E eu colocaria assim, até os filhos juntos, porque numa casa, uma família é uma coletividade, então todo mundo tem que ajudar. É que o homem ajuda, como apareceu isso muito no meu mestrado, uma ajuda solidária. Mas tem uma coisa também, o grau de exigência que a mulher se impõe, eu já ouvi isso muito no mestrado e eu escuto direto. Deu a lista do supermercado. Ele não comprou o azeite do jeito que eu queria, não fez do jeito que eu queria, deixa que eu faço. Então, acho que a nossa responsabilidade também é saber delegar, trocar e falar tudo bem, que bom. Ele também vai fazer do jeito dele, né? E aceitar isso, sair também daquela coisa que só nós sabemos fazer direito. Exatamente. Não, a gente sabe fazer e não é tão direito assim. Vamos partilhar, porque senão sobra mais pra gente mesmo. Fazer uma pausinha aqui e a gente volta já. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje, Dia Internacional da Mulher, conversamos sobre as mudanças que elas enfrentaram nos últimos 100 anos. Com a gente, a psicóloga Valéria Meirelles, organizadora do livro Mulher do Século XXI, e o cardiologista Antônio Edmond Gattas. Continue participando aqui com suas perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo Twitter. Antes de voltar aqui, vamos ver mais um pouco dessa conversa da repórter Laís Duarte com a família da dona Benedita, que já está na 4ª geração. Receita de felicidade. Família grande, muito barulho. Mas a gente vai ver do quê? Já tá no tempo. Esse falatório todo começou em 1943. Nasceu da união de Dona Benedita com seu Olino. Dali vieram 5 filhos, 9 netos, 3 bisnetos. Dona Benedita tem filhos adultos e nunca esqueceu do nascimento de cada um. Nasceram tudo em casa. Tudo parto normal. Parto normal, não. Algum era normal, algum era parto na marra. Quando Karina ficou grávida, viu o rostinho de Marina ainda dentro da barriga. E o parto? Foi cesariana. Eu optei pela cesariana. Outra mudança. Trabalho de mulher antigamente era braçal, agora não. Eu trabalho muitas horas no consultório, mas basicamente sentada, né, nessa relação com o paciente. Então, sentada, fazendo essa construção da psicologia clínica, me movimento bastante, trabalho em mais de um consultório, vou para um, vou para outro, pego o transporte público, mas o meu trabalho, assim, todas as horas é ali, sentada. Hoje, eu acho que o que mais está pegando é a obesidade, né? Por conta das gorduras, dos lanches, dos fast food que por aí, né? Que a gente não tinha isso. Também não é difícil engordar. Na casa de Dona Benedita, fartura de sabores desde os tempos da vida na roça. Fruta era da época, né? Quando era época de laranja, tinha bastante laranja. Quando manga, abacate, verdura também. Minha mãe fazia uma horta muito grande e tudo, não tinha nada de... Era tudo natural. Hoje a mesa continua farta e a tradição da família reunida se mantém no correr dos tempos. Só mudou a comida que se come aqui. Suco de caixinha, bolo da padaria, delícias industrializadas para temperar os encontros e facilitar o trabalho das mulheres da casa. A dificuldade da mulher continua a mesma, ela tem que trabalhar, ela tem jornada dupla, tem que trabalhar em casa, tem que trabalhar fora, tem que cuidar dos filhos. Exemplos de trabalho e de amor aqui passam de mãe para filha, para neta e bisneta também.
Muito Ali de bonito. novo, a dona Benedita ali, 5 maravilhosa. filhos, parto normal, o sexo, né, surpresa, ficava sabendo na hora. A neta teve cesárea por decisão, opção, né, a opção dela. Ultrassom ali, que maravilha, esse avanço todo da tecnologia. 3D também. 3D, dá para ver o rostinho ali perfeito da criança. Aproveitar então para falar um pouco mais dessa questão da saúde, doutor Gattas. Cuidamos mais Assim, da nossa saúde, aproveitando esses avanços da tecnologia? uma coisa curiosa, você vê mais mulheres no consultório médico do que homem, né? Elas são mais cuidadosas com a saúde do que os homens, isso é fato. O homem só vai quando está morrendo. Ou levado por elas. Normalmente as mulheres que levam. Mas o que acontece? Há um erro na mulher, porque o que mais mata entre homens e mulheres é o AVC e o infarto, tá? É a doença cardiovascular. E a segunda coisa que mais mata é câncer. No caso, o câncer de mama é o pior. A mulher vai sempre ao ginecologista de 6 em 6 meses, faz mamografia uma vez por ano e ela nunca vai ao cardiologista, que é a primeira causa de morte. Então, assim, essa prevenção deveria se estender. Há uns anos atrás, eu lembro até a Cristiane Torloni fez esse trabalho na TV e dizia isso, a mulher morre mais do coração, mas vai mais ao ginecologista. Ela tem que dividir a consulta anual com o cardiologista, com o clínico também. Valéria. Eu acho que é por aí. Nessa questão de cuidar muito, ela acaba se negligenciando. Ou correndo atrás de um prejuízo e vai fazendo o que ela pode para a saúde dela, porque ela também se informa. Você pode ver, eu vejo as minhas clientes, estão sempre tomando umas vitaminas, estão na internet, no trânsito, vendo o que é melhor para si, mas falta tempo. Eu acho que a gente vive com aquela sensação de... Mas ela vai mais em busca da informação, ela está mais preparada até para questionar? Sim, porque uma das grandes conquistas da mulher foi o conhecimento, o acesso ao conhecimento e a apropriação dele. Então, hoje, ainda mais na palma da mão, ela está no semáforo parada, está pesquisando. Mas tem que tomar cuidado com o Dr. Google, sim, porque também... isso, às vezes, as pessoas tomam atitudes baseadas em uma pesquisa de internet. Porque eles vão lá e fazem uma pesquisa e acham que tem aquilo, e aí fica difícil de você tratar a pessoa com aquele desvio, que a pessoa acha que tem aquilo, que ela leu, que a amiga falou, e que aquilo... Então, você tem que modificar, tem um tempo maior que você gasta numa consulta para tentar convencer, para explicar. Então, assim, isso é trabalhoso. Porque o acesso ao conhecimento, não importa, é um conhecimento que a gente não tem como pegar a qualidade dele. Então, numa consulta, ainda mais acho que médico, porque também o pessoal chega para mim e fala assim, eu estou deprimida, eu estou ansiosa, já se autodiagnostica. Aí a gente vai ver que não é bem assim. Então, também tem do profissional da área de saúde uma outra narrativa para aquela pessoa que nos procura para desconstruir até um falso diagnóstico que ela tem de si mesma. E nessa hora se diagnostica ou faz outras coisas. A Stephanie está participando aqui, ela fala, né, que a gente está falando muito aqui da mulher que se sobrecarrega por conta da jornada dupla que conquistou. Então, isso vem acontecendo, mas o que ela deve fazer aí? Alguma dica prática nesse sentido para ela não sucumbir aí em meio a tantas atividades do dia a dia? Eu acho que aí a gente vai para um outro coletivo, porque outras questões. Porque a estrutura do mercado de trabalho é pautado para quem fica o dia inteiro fora. Então, a mulher hoje, eu tenho visto muitas mulheres buscando atividades que possam contemplar carreira com família, buscando mais estilo de vida. Então, eu já vi várias largando altos cargos de empresas para ficar mais tempo com família e buscando atividades menos remuneradas, mas que dão mais uma qualidade de vida. Então, para ela, o que ela pode fazer é buscar uma outra organização de vida para ela, porque na empresa vai ser muito Eu diria o seguinte, primeiro você tem que se conhecer, você tem que respeitar o seu corpo. Então, assim, a mulher tem que entender que ela tem um corpo diferente do homem, que ela precisa de 1 hora a mais de repouso por dia. Isso é diferente. Ela vai fazer atividade física, ela não pode fazer atividade física competindo com o homem. Sim. Então, ela tem que entender os seus limites. E por isso, talvez, essa jornada dupla, tripla, seja muito exaustiva. Doutor Gattas deu um gancho bom aqui até para colocar o comentário da Shirley Carvalho, que ela coloca aqui, primeiro ela parabeniza todas as mulheres aqui, dizendo que as mulheres fazem muito, muito, muito mesmo, parabéns. E ela pergunta se não tem aqui
uma questão de... Ai, meu Deus, eu perdi a pergunta aqui. Mas eu li assim, não tem questão que é de gênero mesmo? O homem é diferente da mulher? Sim, e é preciso que a mulher sim. entenda isso também, nessa busca, não queira se igualar ao homem? O nosso nível de a adrenalina... importância de respeitar o que vem. O nível de adrenalina do homem é diferente da mulher. O meu coração bate a 55 por minuto em repouso, o seu bate a 75, o teu ventrículo ejeta 70 ml, o meu 100. Nós somos corpos diferentes, somos gêneros diferentes, então tem que se respeitar. Nosso tempo está acabando, infelizmente. Para terminar, o que ficou para trás que não deve voltar mesmo, Valéria, e o que nós perdemos? A subordinação nossa ficou para trás e essa não deve voltar. Ficou no passado. Ficou. E eu acho que a gente perdeu um pouco o cuidado maior com a gente, que tem que ser resgatado também, colocado. Eu acho que a mulher, ela adquiriu a obesidade, o tabagismo e o sedentarismo do homem. Eu acho que ela tinha que se desfazer disso para ela ter uma saúde melhor e viver melhor. E o que ficou para trás, que é passado e deixa para lá? Acho que a tecnologia e os medicamentos têm feito muita diferença. Hoje a gente vê a senhorinha com 87 anos de idade, com vigor, com a cabeça. Eu acho que isso daí é o que a gente mais ganha na saúde. Lúcida, dando lição para todo mundo, né? Uma simpatia, uma graça, isso é muito bonito. Obrigada pela participação de vocês aqui hoje. Quero agradecer também a família da dona Benedita, que fez ali com a Laís essa reportagem tão incrível que ajudou a gente tanto hoje no programa. E até Nós a que próxima. agradecemos. Obrigada. E o JC Debate fica por aqui. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, onde estão os nossos programas anteriores. Uma ótima tarde para você. Feliz Dia das Mulheres.